Eu sou Thiago, neurocirurgião infantil. Hoje conversaremos sobre um tema que é dos mais comuns no consultório, que são as deformidades do crânio, da cabeça. Nós temos um sistema que são os ventrículos. E esses ventrículos, o líquor precisa circular. Então nós temos alguns ventrículos, o líquido dele é produzido aqui e ele precisa circular para a parte de trás da cabeça, depois ele desce para a espinha, para a coluna, depois ele sobe. Se por algum motivo existir algum tipo de obstrução em algum espaço, normalmente nós temos dois ventrículos muito grandes, um de cada lado, então um da cada lateral, ventrículo lateral. Nós temos o que nós chamamos de terceiro ventrículo, que ele fica embaixo dos laterais. Nós temos o quarto ventrículo, que fica aqui atrás da nuca. Se essa hidrocefalia ela acontece por uma obstrução desse caminho, ela acontece normalmente entre o terceiro e quarto ventrículo. E aí nós tentamos, sabendo de onde é que é a obstrução, os tratamentos são feitos. As causas mais comuns de hidrocefalia. Então, o líquido produziu, circulou menos, a cabeça está crescendo, a criança está alterada, eu tenho que pensar em hidrocefalia. As causas principais para a gente são infecção, ou seja, algum tipo de infecção que passou da mãe para o bebê durante a gestação. A causa mais comum de hidrocefalia na nossa realidade, no nosso país, são as infecções gestacionais. Existe uma relação direta entre pré-natal bem feito e diminuição de infecção gestacional e, sobretudo, diminuição de chance de hidrocefalia. Além do mais, a segunda causa de hidrocefalia principal no nosso país, que é considerado um país ainda em desenvolvimento, só que é a principal causa de hidrocefalia em países da Europa, Estados Unidos, considerados países já desenvolvidos, são as hemorragias, ou seja, os sangramentos que acontecem no cérebro da criança que nasce prematura. Então, a criança que nasce prematura, principalmente a criança que nasce com menos do que 34 semanas, ou seja, com menos de 7 meses, o cérebro ele não está desenvolvido o suficiente para entender que a quantidade de sangue que entra para irrigar esse cérebro ela precisa ser regulada. Os vasos ainda não são maduros o suficiente para ter essa flexibilidade. E aí, por qualquer motivo que seja, a criança, depois que nasce, sai da condição perfeita do útero e fica fora e tem menos de 34 semanas, seja porque ficou muito irritada, seja porque precisou você ficar entubada, usar um ventilador, alguma coisa desse tipo, dessa natureza. Ela pode ter uma hemorragia cerebral e essa hemorragia cerebral ela vai obstruir, ela vai entupir esse caminho do líquor e vai causar a hidrocefalia. Então, na nossa realidade, é a segunda causa. Nos países considerados desenvolvidos é a primeira causa de hidrocefalia. E existe uma relação direta entre pré-natal bem feito e diminuição de prematuridade, pré-natal bem feito e diminuição de infecção gestacional, pré-natal bem feito e diminuição do risco de hidrocefalia. Ok. Uma vez que a criança tem hidrocefalia, ela vai precisar de um neurocirurgião infantil, um neurocirurgião geral, mas ela vai precisar de um neurocirurgião para tratar essa criança. O jeito mais simples de se tratar, o mais corriqueiro, desde a década de 60, quando foi inventado um silicone extremamente macio, eu consigo colocar um catéter de silicone no meio do cérebro da criança. Esse catéter de silicone, ele por debaixo da pele, ele se liga a uma válvula também de silicone. E essa válvula ela funciona com determinada pressão. Significa que todas as vezes que o líquor ele atinge uma pressão, essa válvula abre, o líquor passa, e aí esse catéter ele é colocado por baixo da pele, atrás da orelha, e esse líquido ele vai até o abdômen. Dentro do abdômen, esse líquor ele cai, e uma vez que ele cai, a cavidade do abdômen absorve o líquor, e o líquor ele é excretado, sobretudo através da urina.
Então, esse catéter ele passa por debaixo da pele, ele vai até a barriga, dentro da barriga ele é colocado, lá ele é excretado e ele é absorvido e depois ele é excretado. Uma outra forma de tratar a hidrocefalia é, se o problema é um problema muito localizado e é o jeito que a gente prefere pensar o jeito de tratar a hidrocefalia. Se é um problema que ele é muito localizado, existe uma obstrução, ou seja, o líquido ele deveria circular e por algum motivo existe um cisto, ou existe uma cicatriz, ou um canal está fechado, a gente também pode entrar com uma câmera dentro do cérebro da criança e, através dessa câmera, criar um outro caminho para esse líquido circular. É uma coisa que a gente chama de endoscopia cerebral. A endoscopia cerebral é um método mais novo de tratar a hidrocefalia. Para a gente é o melhor método, porque uma vez que eu consiga tratar a hidrocefalia da criança sem precisar colocar nenhum tipo de prótese, não precisa colocar uma válvula, uma DVP, que é essa que a gente coloca um cateter no meio do cérebro da criança, a gente resolve o problema da hidrocefalia sem a necessidade da criança ficar dependente de uma válvula, porque a válvula, apesar de não ser uma cirurgia que tenha tempo de validade, isso aí é algo que a gente escuta muito, bota a válvula, mas tem que ter um tempo para trocar, tem um recall. Não tem recall. A válvula ela é colocada, ela só vai ser substituída se ela entupir. Se ela obstrui, ela entope, ou então tem algum tipo de infecção, uma meningite, ou uma infecção que faça com que a válvula pare de funcionar, a válvula precisa ser trocada. As endoscopias cerebrais, uma vez que a gente tenha a indicação precisa, consiga criar um novo caminho através dessa câmera que entra no cérebro, a gente cria um caminho novo, a hidrocefalia está resolvida. Sim, dá para fazer mais com crianças que têm malformação craniana de cranioestenose. E quanto mais cedo for feito, melhor para o desenvolvimento intelectual dela. Capacete não cura cranioestenose. A cirurgia ela cura cranioestenose. Então, se você é cuidador, profissional de saúde, se você tem alguma criança, mesmo bebezinho, de 3 a 6 meses, com aquelas características que a gente falou atrás, compartilha esse vídeo, divulga o vídeo, traz o caso, traz as dúvidas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças e famílias serão beneficiadas.